Olá, turma! Agora a gente vai falar sobre Matemática 1, inequações de segundo grau. A gente viu na aula passada inequações de primeiro, agora vão ser de segundo. Então, agora a primeira coisa que eu vou mencionar para vocês é a definição, de inequação de segundo grau. Então, aqui, as inequações são expressões matemáticas que utilizam, na sua formatação, os seguintes sinais de desigualdades. A gente viu os sinais de desigualdade, mas não custa nada relembrar. Então, esse daqui que parece, se você fizer um tracinho, vai virar um 7, maior que, o contrário, menor que. Quando tem um tracinho embaixo do maior, fica maior ou igual. Quando tem um tracinho embaixo do menor, fica menor ou igual. E esse daqui, com a igualdade com um tracinho, é o diferente. Sempre que tiver algum desses sinais, é uma inequação. E por que ela é uma inequação de segundo grau? As inequações do segundo grau são resolvidas utilizando os teoremas de Delta e Bhaskara. O resultado deve ser comparado ao sinal da inequação, com o objetivo de formular o conjunto solução, S ou R, tá? Eu vou explicar passo a passo agora. A primeira coisa que você tem que lembrar é que, como é uma equação de segundo grau, quer dizer que você tem duas raízes, dois valores que resolvem a sua equação, que zeram a sua inequação. Uma inequação normalmente tem esse formato aqui, mudando o sinal. Você tem ax ao quadrado mais bx mais c maior do que zero. Um exemplo. O termo a, ou seja, o número que está acompanhando o x ao quadrado, é o seu coeficiente a. O b, que está sempre junto com o x, é o coeficiente b. E o c é sempre o número que está sozinho. Se não tiver algum desses elementos, o seu coeficiente é igual a zero, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que relembrar é o delta. Qual é a fórmula do delta? Delta é simbolizado por esse triângulo aqui, que significa variação. Então, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b, o a e o c vocês vão tirar da equação, como eu expliquei aqui em cima, tá? O b está sempre acompanhando o x, o a está sempre acompanhando o x ao quadrado e o c é sempre o número que está sozinho. O menos 4 é fixo dessa fórmula, tá? Aqui, dependendo do seu resultado, você já sabe mais ou menos como é que vai ficar o seu conjunto solução. Se o seu delta der positivo, você tem que, são duas raízes reais diferentes, ou seja, dois valores diferentes que você tem como resposta. Se o seu delta der igual a zero, você vai encontrar duas raízes reais iguais, ou seja, você vai ter uma única raiz como resolução. E quando o delta der negativo, significa que você não possui raízes reais, ou seja, não tem nenhum número real. Só fora do números reais, que não é o interessante pra gente. Depois que você aplica o delta, agora vem o Bhaskara. Bhaskara tem a fórmula do x igual a menos b, mais ou menos raiz do delta, que você já achou, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Só que como aqui tem mais ou menos, você vai ter que fazer duas contas. Uma é o x1, outra é o x2. x1 você vai pegar a parte positiva da raiz. Então, vai ficar menos b mais raiz de delta sobre 2a. E o x2 vai pegar a parte negativa, menos b menos raiz de delta sobre 2a, tá? Então, primeira raiz, segunda raiz. Agora, o que você vai fazer? Se você não quiser utilizar nem o delta, nem o Bhaskara, você pode aplicar a soma e o produto para achar as raízes, tá? A soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a. A, b e c vem sempre da equação fornecida para você no enunciado. Agora, como é que você vai analisar o conjunto solução? Se o coeficiente a for maior do que zero, você vai ter uma parábola agora, uma parábola feliz. Então, vai ser assim, ó. Se o delta é igual a zero, você só tem duas raízes iguais, né? Ou seja, um x. Então, ela vai estar feliz encostando uma vez no eixo x. Agora, se o seu delta der positivo, você vai ter duas raízes, x1 e x2. Então, ela vai descer e vai voltar no x2. Você vai ter 2 pontos. E quando ela é negativa, você não encosta nenhuma vez no eixo do x. A mesma coisa vai ser aqui. Se o seu a, coeficiente a, o número que está acompanhando o x ao quadrado lá na equação, se ele for negativo, a sua parábola vai ser triste. Vai ser esse formato aqui, ó. Se o delta for igual a zero, ele vai encostar uma vez, carinha triste. Se o delta for maior do que zero, ele vai encostar 2 vezes, carinha triste. E se ele não tiver nenhum valor positivo, se delta der negativo, ele não vai encostar nenhuma vez, tá? Mas, normalmente, nessas questões de hoje, você não vai ter nenhum desses exemplos, não, tá? E aqui eu coloquei para a gente resolver 5 exemplos. Detalhe, você não vai ter 10 questões para resolver hoje, você vai ter 5 também.
porque são 5 bem longas. Então, passo a passo, determine o conjunto solução da inequação. A minha inequação é essa: 3x² mais 10x mais 7 menor do que zero. Eu sei que o número que está acompanhando o x² é o a, ou seja, o a é 3. O número que está acompanhando o x é o b é 10. E o número que está sozinho, que é o 7, é o meu c. Primeira coisa que você faz é o delta, b² menos 4ac. Então, é 10² menos 4 vezes 3 vezes 7. Então, a minha potência dá 100, menos 84. O meu delta é 16. Agora, a gente vai analisar o delta. Lembrando que o meu delta deu positivo. Delta maior que zero significa que eu vou ter duas raízes reais diferentes, ou seja, no meu eixo x vai encostar 2 vezes. E o meu a? Lembrem-se que o a é o coeficiente que está junto com o x². Ele é 3. Ele é positivo. Como o a é positivo, eu vou ter uma parábola feliz, uma carinha feliz. Então, depois de ter essas duas análises, eu vou lá e continuo com o meu Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo os valores bem aqui, de a, b e c, você vai substituir aqui menos 10 mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes 3. Você vai ter menos 10 mais ou menos 4 sobre 6. Agora, você vai pegar a parte negativa e vai achar o x1. Depois vai pegar a parte positiva e vai achar o x2. Com o x1 vai ficar menos 10 menos 4 sobre 6. Menos 14 sobre 6. Simplifiquei em cima e embaixo por 2, tá? Porque não vai dar exata essa conta. Me deu menos 7 terços. E aqui a parte positiva no x2, menos 10 mais 4 sobre 6, vai me dar menos 6 sobre 6, que dá menos 1. Então, essas são as minhas duas raízes, já que o meu delta deu maior do que zero. Menos 7 terços e menos 1. Então, agora, eu vou analisar o meu eixo. Meu eixo está aqui. Eu sei que ele encosta 2 vezes, então, a primeira vez é o menor número, menos 7 terços. E o segundo número, menos 1, que foram as minhas duas raízes. Eu sei que acima da linha é positivo e abaixo da linha é negativo. Então, é negativo aqui no meio e é positivo em cima. Como é que você vai saber qual é o conjunto solução? Voltando lá para cima, ó. A equação, quer dizer que ela quer ser menor do que zero. Ou seja, menor do que zero são os valores negativos. Ou seja, eu não quero os positivos, eu quero o negativo, eu quero esse intervalo aqui. Então, aqui, a minha resolução, como 3x² mais 10x mais 7 tem que ser menor do que zero, o conjunto solução pede os resultados negativos. Mas como ele é só menor, não tem igual, você não vai colocar o valor das raízes, ou seja, não vai ser menor ou igual, maior ou igual, vai ser só maior e menor. Ou seja, para ser negativo, tem que estar entre menos 7 terços e menos 1. Ou seja, o conjunto solução, x pertence a R, tá o quê? X tem que estar entre menos 7 terços e menos 1. Ou seja, x tem que ser maior do que menos 7 terços e menor do que menos 1, tá? Então, essa é a minha primeira resolução. Segunda resolução é a mesma coisa. Determine o conjunto solução da inequação menos 2x² menos x mais 1 menor ou igual a zero. Então, aqui, o meu a é o número que está acompanhando o x², o meu a é negativo, menos 2. Menos x, ou seja, o meu b é o número que está aqui na frente do menos x, que é menos 1. E o número que está sozinho é 1 positivo. Aplico o meu delta, b² menos 4ac, e tenho que o meu delta deu 9. 9 é um valor positivo. Então, analisando as minhas respostas, delta maior do que zero, vou ter duas raízes reais diferentes. Ou seja, eu vou encostar 2 vezes. E o meu a, coeficiente a aqui, ele é negativo. Se ele é negativo, a menor do que zero, eu vou ter uma parábola triste, tá? Então, agora a gente vai aqui para cima para saber quais são essas raízes. Fazendo Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Substituindo os meus valores aqui, menos com menos dá mais, então vai ficar 1 mais ou menos 3 sobre menos 4. Agora, você vai achar duas raízes, pegando a parte negativa do 3 para fazer o x1 e pegando a parte positiva do 3 para fazer o x2. Então, eu tenho que as minhas raízes são meio positivo e menos 1. Então, colocando, já que eu tenho uma parábola triste, né? Eu tenho o meu eixo aqui, tenho as duas raízes, menos 1 e meio. E eu faço a carinha triste, passando 2 vezes aqui. Então, em cima da linha preta é positivo e embaixo é negativo. Lembrando que a equação lá em cima, ó, ela tem
final menor ou igual a zero, ou seja, eu quero um valor negativo e igual a zero. Então, a minha conclusão é, como menos 2x² menos x mais 1 tem que ser menor ou igual a zero, o conjunto solução pede os valores negativos, contendo as raízes. Então, aqui, como eu quero valor negativo, eu quero esse intervalo mais esse intervalo, tá? Então, esse cara aqui que é menor, ele tem que ser menor do que menos 1. Então, x tem que ser menor ou igual a menos 1, ou, esse lado aqui, para cá do meio, x tem que ser maior ou igual a meio. Esse daqui é o meu conjunto solução da segunda. Terceira questão. A terceira, mesma coisa, determine o conjunto solução da inequação x² menos 4x maior ou igual a zero. Ou seja, no final eu quero os valores positivos contendo as raízes. Então, a primeira coisa, coeficiente A é 1, o número que está aqui na frente do x² é 1. O número que está acompanhando o x é menos 4. Não tem nenhum número que está sozinho, ou seja, o meu C é zero, ele é nulo, ele não existe. Agora, eu apliquei o delta, b² menos 4ac, que me deu um delta de 16. 16 é positivo, ou seja, novamente eu vou ter duas raízes reais diferentes. A gente tem que lembrar que o A é positivo, deu 1. Então, se o meu A é positivo, a minha parábola é feliz. Agora, eu vou lá para o meu Bhaskara. Então, meu Bhaskara, para me dizer as duas raízes. Então, deu menos com menos, dá mais. Então, mais 4, mais ou menos raiz quadrada de 16, que é 4 novamente, sobre 2 vezes o A, que é 2. Então, o x1 eu vou pegar a parte negativa do menos 4, e vou para o x2 eu vou pegar a parte positiva. A minha primeira raiz, 4 menos 4, dá 0 sobre 2 é 0. E a segunda raiz dá 8 sobre 2, 4. Então, 0 e 4 são as minhas duas raízes. Lembrando que eu tenho uma parábola feliz, já que o meu A é positivo. Então, aqui, entre as duas raízes, debaixo do eixo é negativo e em cima do eixo é positivo. A questão, para vocês relembrarem, está aqui embaixo, ó. x² menos 4x tem que ser maior ou igual a zero. O conjunto solução maior ou igual a zero é aqui em cima e aqui em cima. Eu quero a união desses dois. Então, solução pede os valores positivos contendo as raízes, porque eu quero maior ou igual a zero. Também quero que zere. Então, aqui seria, para cá do zero, tem que ser um valor, ou seja, menor ou igual a zero ou maior ou igual a 4, porque desse lado é menor do que zero e desse lado é maior do que 4. Então, pode ser x tem que ser menor ou igual a zero ou x tem que ser maior ou igual a 4. Então, essa é a resolução da minha terceira questão. Quarta questão é a penúltima. Determine o conjunto solução da inequação x² menos 6x mais 9 maior do que zero. Então, no final, eu só quero os valores positivos sem contar com a raiz. Então, o número que está aqui na frente do x², o A é 1. O B é o número que está na frente do x, que é menos 6. E o número que está sozinho é o 9. Aplicando o meu delta, b² menos 4ac, eu vou ter que meu delta deu 0. Delta dando 0, você tem a informação que você vai ter duas raízes reais iguais. E lembrando que o seu A aqui deu 1 positivo, o seu A positivo, você tem novamente uma parábola feliz. Agora, a gente vai saber quais são esses dois valores que são iguais com o Bhaskara. Bhaskara é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Menos com menos dá mais, então é mais 6 e corta o 0. E aí, você tem sobre 2. Vai dar 3, só que você tem duas raízes reais iguais, 3 e 3. Como é só uma vez que ele encosta no eixo, então você tem isso, ó, a linha, 3 encostou uma vez só, mais e mais. Você não tem a parte menos porque ela não desce, ela vai até o 3. Lembrando que nessa questão, ó, o que ele pediu? Como x² menos 6x mais 9 tem que ser maior do que zero, não tem igual, o conjunto solução pede os valores positivos, ou seja, esse daqui e esse. Eu não posso falar que é tudo porque ele não quer o 3, ele não quer que cancele a equação. Ele só quer os positivos, sem conter as raízes. Então, para lá do 3, seria x tem que ser menor do que 3, ou para lá do 3, x tem que ser maior do que 3. Esse é o meu conjunto solução, sempre entre chaves, ok? E a quinta e última questão, o exercício exemplo que eu tenho para vocês,
é muito importante. Por quê? Na maioria das questões, as inequações, ela não vem pronta do jeito que eu mostrei para vocês. Normalmente, ela pede para você resolver algum processo dela. Normalmente, ela te dá 2 parênteses para você aplicar a distributiva ou o produto notável. Então, a 5ª questão vai ser para você treinar, tá? Aplique a distributiva, ou o famoso chuveirinho, e o produto notável nas inequações abaixo. Eu vou relembrar com vocês. Então, essa daqui é a minha primeira inequação. Ignorem o roxo e o verde, vai ser só para explicação. Então, meu primeiro parênteses tem 2x menos 1. E o meu segundo parênteses tem x mais 3. Tudo tem que ser maior ou igual a 0. Para você resolver essa inequação, você primeiro tem que resolver os parênteses. Então, sempre que você tiver 2 parênteses sendo multiplicados, tendo um produto, você vai pegar o primeiro elemento do primeiro parênteses e vai multiplicar pelos 2 elementos do segundo parênteses, um de cada vez. E depois você vai pegar o segundo elemento do primeiro parênteses e vai multiplicar novamente pelos 2 elementos do segundo parênteses. Então, eu vou fazer primeiro os que estão de roxo e depois eu vou fazer os que estão de verde. Então, a primeira coisa, meu primeiro elemento do primeiro parênteses é 2x. Então, 2x eu vou multiplicar com x. 2x vezes x, 2x ao quadrado. Agora, o segundo elemento. 2x vezes 3, 6x. Agora, o segundo elemento, o verde. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes mais 3, menos 3. Porque mais com menos dá menos. E repito, maior ou igual a 0. Chegando nessa parte aqui, você vai ter que unir os termos semelhantes. Quem tem x com x, quem tem x ao quadrado com x ao quadrado, e quem não tem nada com quem não tem nada. Então, aqui, olhando os elementos, só tem 2 elementos que são termos semelhantes, esse 6x positivo e o menos x. Então, aqui, eu vou unir os dois. Quanto é que é menos 6x mais 6x com menos x? Dá mais 5x. Então, a minha equação vai ficar 2x ao quadrado mais 5x menos 3 maior ou igual a 0. Chegando aqui, você começa a resolver como a gente fez nas outras questões. Mas essa questão aqui é só para você treinar. Então, a letra B, mesma coisa. Aqui eu te dou um produto de 2 parênteses menor do que 0. É uma inequação. Só que antes de você resolver, você vai ter que fazer a distributiva como eu fiz antes. Então, o primeiro elemento do primeiro parênteses, você aplica chuveirinho com os 2 elementos do segundo. Depois, o segundo elemento do primeiro parênteses, novamente, chuveirinho com os 2 do segundo. Então, vamos lá, verde primeiro. X vezes 3x, 3x ao quadrado. X vezes menos 5, menos 5x. Agora o roxo. 2 vezes 3x, mais 6x. E 2 vezes menos 5, menos 10. Repete, menos 0. Agora, você vai ter que unir os termos semelhantes. Novamente, só tenho 2 termos semelhantes, menos 5x e mais 6x, que vão gerar mais 1x, ou mais x, simplesmente. Então, a minha equação vai ficar 3x ao quadrado mais x menos 10 menor do que 0. Chegando aqui, você teria que resolver a questão, mas a gente não vai precisar fazer isso porque é só para você treinar. Letra C, novamente, você tem 2 parênteses menor ou igual a 0. Aqui você tem 2 parênteses que são praticamente iguais, a única coisa que muda é o sinal do primeiro com o segundo. Vou ensinar um macete logo, mas a gente vai resolver primeiramente como a gente fez antes. Primeiro elemento do primeiro parêntese, chuveirinho com os 2 elementos do segundo. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes mais 3, mais 3x. Agora o verde. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes mais 3, menos 9, menor do que 0. Agora, os termos semelhantes são esses dois aqui do meio. 3x menos 3x dá 0x, risca. Então, o seu resultado final ficou x ao quadrado menos 9. Se você não quisesse aplicar essa distributiva, sempre que forem os mesmos parênteses, mesmos números dentro, só mudando o sinal, um positivo e outro negativo, vice-versa, é só você pegar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro, x ao quadrado. O quadrado do segundo, 9 negativo. Então, era bem mais fácil você aplicar isso, tá? Menor ou igual a 0. Letra D, você tem... ao invés de você ter, você pode aplicar 2 vezes aqui, ó. Na letra D, você tem um parênteses que está elevado ao quadrado, né? Você pode decompor ele. Você pode colocar x menos 2 vezes x menos 2 e continuar a sua equação.
Mas aqui é um produto notável, então você pode usar a regra do produto notável. A regra do produto notável é o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos, é para repetir o sinal que está no meio, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x, 2x, vezes 2, 4x, mais o quadrado do segundo elemento. O quadrado de 2, 4. Repete tudo que vem depois, maior do que 2x mais 4. Agora, você vai ter que arrumar os termos, todos eles para o lado esquerdo. Então, eu repeti todos eles e trouxe para cá, para o lado esquerdo, o 2x que mudou de sinal e o 4 que mudou de sinal também, maior do que 0. Chegando aqui, você vai unir os termos semelhantes, quem tem x e quem está sozinho. Então, menos 4x com menos 2x vai me dar o verde, menos 6x. 4 positivo com 4 negativo em vermelho vai me dar 0, maior do que 0. E aí, cortando esse 0 aqui, a minha equação fica x ao quadrado menos 6x maior do que 0. Só para relembrar, produto notável, como você resolve? O quadrado do primeiro, qual é o quadrado do x? X ao quadrado. Menos, repete o sinal que está dentro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ou seja, você vai multiplicar esses três valores aqui. 2 vezes 2, 4, vezes x, menos 4x. E depois mais o quadrado só do segundo elemento. Qual é o quadrado de 2? 4, tá? Aí repete, traz todo mundo para o lado esquerdo, corta os termos semelhantes, junta, né? E depois resolve a sua inequação. Mas a gente não vai resolver, é só para treinar. E a última letra, que é só para a gente relembrar produto notável novamente. A diferença dessa questão para a anterior é que aqui dentro tem um sinal positivo. Aí vai ficar até mais fácil. Produto notável, como é que você resolve? É o quadrado do primeiro. Qual é o quadrado de x? X ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, multiplica esses três valores. 2 vezes 3, 6. 6 vezes x, 6x. Tudo positivo. Mais o quadrado do segundo elemento. Qual é o quadrado de 9? Qual é o quadrado de 3? 3 vezes 3, 9. Repete o sinal da sua inequação. Repete 5x menos 1. Agora, você vai arrumar todos os termos para o lado esquerdo, ou seja, esse 5x aqui vai para cá com menos 5x. E o menos 1 vai para cá como mais 1. Repete, menor ou igual a 0. Agora, você vai unir os termos semelhantes, quem tem x que está em vermelho e quem está sozinho que está em azul. Então, x ao quadrado você repete, 6x menos 5x dá x positivo. 9 positivo com 1 positivo, 10 positivo, menor ou igual. Então, agora é só repetir os termos que sobraram. X ao quadrado mais x mais 10 menor ou igual a 0. Relembrando o produto notável, é o quadrado do primeiro, quadrado de x é x ao quadrado. Repete o sinal que está aqui no meio, 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, multiplica os três elementos, que vai me dar 6x, mais o quadrado do segundo elemento. 3 ao quadrado, 9. E aí, repete tudo que vem depois, traz os termos que estavam do lado de fora para o lado esquerdo, alterando o sinal deles, une os termos semelhantes, quem tem x, quem está sozinho, e depois é só repetir a sua inequação. Chegando aqui, você teria que resolver, mas eu não estou pedindo para você resolver, tá? Só para você treinar. Então, qualquer dúvida, manda em mensagem para mim.